Alô, galera do 1111, tudo bem? Eu espero que sim. Você já ouviu falar sobre os piores aviões e helicópteros já feitos no mundo? Então aperte os cintos, porque esse é o assunto de hoje. Os irmãos Wright são os designers de aeronaves mais conhecidos da história que tiveram muitas falhas ao longo do caminho, mas há muitos outros sobre os quais você nunca ouviu falar. Para ser sincera, nem eu tinha ouvido falar. Nos anos 50 e 60, as Forças Armadas tentaram inovar aeronaves que lhes dariam uma vantagem no caso de outra guerra mundial ocorrer. Eles projetaram novos bombardeiros, jatos de combate e aviões com decolagens verticais. Claro, eles soaram bem no papel, mas uma vez que eles tentaram voar, foi um desastre total. Infelizmente, esta lista não se limita aos conceitos de aeronaves militares. Existem alguns aviões comerciais terríveis que nunca deveriam ter saído do chão. É difícil acreditar que consideramos alguns desses terríveis projetos de aviões e helicópteros por um segundo. O Fischer P-75 Eagle foi uma decepção. Tudo sobre essa aeronave deveria ser um sucesso. O 75 veio da arma francesa de 75 milímetros da Grande Guerra. Então, foi um símbolo de vitória, teoricamente. Adicionando a águia ao nome, ficou a grandeza americana. E a mídia ajudou a construir a campanha publicitária deste avião. P-75 Eagle foi o Frankenstein dos interceptadores, pois combinava peças de aeronaves melhores. Infelizmente, o motor utilizado para o Eagle não correspondeu à campanha publicitária de todo o resto e foi altamente decepcionante. Faltou cavalos de potência, que fez o desempenho geral da águia abaixo do esperado. O acidente pesado do Douglas DC-10. A produção do primeiro modelo foi iniciada em 1968 e em 1971 foi feita a primeira entrega da aeronave para rotas comerciais. A produção continuou até 1989, com 386 entregas na versão comercial e outras 60 na versão militar, chamada de KC-10 ou KC-10, para uso como cargueiro e avião-tanque de reabastecimento aéreo, totalizando com isso 446 aeronaves. As aeronaves militares foram todas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Tendo tido 55 acidentes com muitas mortes até o momento, o DC-10 é um dos jatos mais mal fabricados existentes. Provavelmente, o maior problema é que as portas de carga se abrem para fora, como se fossem aviões regulares. Devido a essa falha, uma porta mal fechada foi aberta no meio de um voo em 1972, alertando para a necessidade de um novo design, claro. Algo semelhante aconteceu em 1974 e em 1979 um motor caiu da asa durante a decolagem. Hoje, o transporte é muito mais seguro, graças a muitos reprojetos. O DC-10 foi substituído pelo McDonnell Douglas MD-11, que entrou em serviço em 1990, tendo ocorrido até hoje apenas um acidente grave com esse modelo em 1998, no voo 111 da Swiss Air, que caiu no mar após um incêndio a bordo, matando 229 pessoas. Uma curiosidade para você: o DC-10 é citado na música Spanish Bombs da banda inglesa The Clash.
A Bell FM-1 Airacuda não é nome de emissora de rádio, não. É o nome de uma aeronave. As aeronaves Bell eram novas na cena em 1937 e tinham um visual futurista, combinado com características não convencionais que escondiam a longa lista de falhas. Enquanto a colocação de motor e armas da Bell FM-1 Airacuda tornou mais fácil para as armas dispararem em formações de bombardeiros, os motores iriam superaquecer. As hélices traseiras soletravam a morte de qualquer artilheiro que precisasse resgatar. Para tornar as coisas ainda piores, porque podiam e pioraram, quando disparavam as armas, as estações de artilharia ficavam cheias de fumaça. O Cutawba F-7U tinha um dos designs mais interessantes. Ao se livrar da cauda tradicional e trazer um design de asa varrida, a aeronave teve seu quinhão de problemas desde a primeira vez que voou. Sim, o Cutawba era rápido, mas às vezes lutava para permanecer no ar, o que era um perigo. Para piorar ainda mais a situação, os turbojatos do F-7U não trouxeram empuxo suficiente para decolagens e aterrissagens. Pelo menos 3 dos protótipos falharam. 25% dessas aeronaves se perderam graças a acidentes e não estamos contabilizando o número de mortos. Uma má ideia atômica. O Convair NB-36 era uma aeronave experimental que carregava um reator nuclear. Isso mesmo. Também era conhecido como o Cruzado. Ele foi criado para o Programa de Propulsão Nuclear Aircraft, ou pela ANP, para mostrar a viabilidade de um bombardeiro nuclear Powerhead. Um reator nuclear é um dispositivo usado para iniciar e controlar uma reação nuclear em cadeia. Eles são mais comumente usados em usinas nucleares. De alguma forma, nos anos 50, alguém teve a feliz ideia de adicionar um reator nuclear a uma aeronave. A esfera atômica do Convair NB-36 era um desastre esperando para acontecer sempre que decolava. Na verdade, os corações paravam. A respiração de todos era suspensa. Os Estados Unidos da América pretendiam testar a operação de um reator nuclear em voo. Voar com esta transportadora era tão perigoso que só voou 47 vezes e uma equipe de aeronaves de apoio teve que segui-lo todas elas. Algumas delas, só em pensar, são de tirar o fôlego, mas só vão piorar daqui para frente. Um estranho olhar jet. O PZL M15 era um biplano a jato fabricado pela WSK PZL Milek, na Polônia. Isso para a aviação agrícola soviética. Por sua aparência estranha e pesada e motor muito barulhento, foi apelidado de Belfegor, em homenagem ao demônio barulhento. Projetado na Polônia, o PZL M15 Belfegor é o único biplano produzido em massa na história. Esta aeronave também era absolutamente terrível. O projeto foi criado em 1972 e seu primeiro objetivo era ser operado como um pulverizador que pulverizaria as fazendas soviéticas. Olhando para trás, provavelmente foi uma boa ideia projetar um espanador agrícola equipado com energia a jato. Esses jatos também eram mais caros de operar do que os aviões que deveriam substituir. No geral, esta foi uma criação
totalmente sem sentido. No caminho de Wright. De acordo com a Smithsonian Institution, o Wright Flyer era a primeira máquina elétrica mais pesada do que o ar a atingir voo, controlado e sustentado com um piloto a bordo. Eles esqueceram de mencionar que o tempo no ar durou no máximo 59 segundos. Você ouviu bem. O Flyer era baseado na experiência adquirida pelos irmãos Wright testando planadores entre 1900 e 1902. O seu último planador, o planador de 1902, inspirou diretamente o desenho do Flyer. Os Wright construíram a aeronave em 1903 usando madeira de pícea como matéria-prima. As asas foram desenhadas com um arqueamento de 1 em 20. Como eles não encontraram um motor de automóvel leve o suficiente para a tarefa, eles atribuíram ao seu empregado Charlie Taylor a tarefa de construir um completamente novo. Parece brincadeira, mas uma corrente semelhante às de bicicletas, que também foram projetadas e construída por eles à mão. O Flyer era um biplano em configuração canard. Assim como com os planadores, o piloto voava deitado de bruços sobre a asa inferior, com a sua cabeça em direção à frente da aeronave, numa tentativa de diminuir o arrasto. Ele pilotava movimentando uma espécie de berço preso ao seu quadril. Esses controles puxavam cordões que arqueavam as asas e viravam o leme simultaneamente. A pista de decolagem, digamos assim, do Flyer era um trilho composto de ripas de madeira de formato e medidas padronizados, que os irmãos apelidaram de Junction Railroad, algo como ferrovia de juntas. Também era difícil de gerenciar e cobria apenas 852 pés. Em 17 de dezembro de 1903, o Wright Flyer voou 4 vezes, mas nunca retomaria o voo porque o piloto basicamente não tinha controle sobre ele. Um passo significativo para a inovação, mas não tão bom para os pilotos. Se você está gostando deste vídeo cheio de curiosidades sobre aeronaves, helicópteros e aviões, dê o seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal. Nós traremos mais novidades e assuntos interessantes para você no decorrer dos dias. Um engano do Harrier Jump Jet. O Yakovlev Yak-38 foi o único caça de ataque STOV operacional da Marinha Soviética, além de ser a primeira aeronave de asa fixa transportada em porta-aviões. Ele foi desenvolvido especificamente para o uso em porta-aviões de classe Kiev. Militares em todo o mundo viram o quanto de vantagem era ter um caça vertical de decolagem e pouso, muito parecido com o Harrier Jump Jet usado pela Marinha Britânica. Foi quando a União Soviética surgiu com o Yakovlev Yak-38. Não funcionou como o Harrier. Só podia voar a 800 km de cada vez sem armas. Outra queda foi que só podia voar por 15 minutos de cada vez em clima quente. A única coisa boa sobre este jato era o assento ejetor. Que tipo de helicóptero você acha que será o primeiro a entrar nesta lista? O preço era muito alto. O Lockheed Martin VH-71 Kestrel era uma variante do Augusta Westland AW-101 que estava sendo fabricado para substituir a frota de transporte presidencial dos Estados Unidos, Marine One, do Marine Corps dos Estados Unidos.
Se você está olhando agora para o Lockheed Martin VH-71 Kestrel de um ponto de vista aeronáutico, este helicóptero é excelente. Então, por que não está mais em serviço? Em 2002, a AgustaWestland e a Lockheed Martin concordaram em desenvolver e comercializar essa fera na América. A aeronave ganhou uma competição para se tornar a nova frota de helicópteros usada pelo Corpo de Fuzileiros Navais e pelo transporte presidencial em 2005. Mas a que custo? Em 4 anos, o contrato para este projeto saltou de 11 bilhões e 200 milhões de dólares. Alguns culpam os altos preços de pedidos adicionais ou laços de lobby impróprios. O quê? Você pensou que nos Estados Unidos não existe lobby? Lobbies impróprios? É claro que sim. A experiência do plano de pesquisa rápida. Bell X-1 ou Bell X-1, originalmente designado como XS-1, é um avião supersônico experimental construído pela Bell Aircraft Corporation para a Força Aérea dos Estados Unidos em 1947 e que se tornou o primeiro avião a superar a velocidade do som. É o primeiro avião da família X-Planes, uma série de aeronaves experimentais dos Estados Unidos construídas com o objetivo de testar novas tecnologias e geralmente mantidas sob sigilo. Em 14 de outubro de 1947, tornou-se o primeiro avião a superar a velocidade do som, pilotado pelo capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles Chuck Yeager. Nesse voo, o de número 50 do X-1 foi atingido Mach 1,05. O X-1 era lançado de um bombardeiro B-29 modificado. Após a separação, eram acionados motores de foguete Reaction Motors XLR-11 na primeira versão, capazes de levar a aeronave a um voo supersônico. Todo mundo adora acompanhar os Joneses. É por isso que depois que Chuck Yeager quebrou a barreira do som em um Bell X-1 em 1947, muitas outras forças aéreas de todo o mundo queriam ter um avião de pesquisa rápida. Procure pelo britânico Bristol 188, que acabou por ser extremamente falho. Conta pra mim, como você se sentiria? Você gostaria de voar em algo onde o tanque de combustível vazasse sempre que você estivesse voando? Que tal não ser capaz de decolar até chegar a 300 mph? O Bristol deveria ser capaz de atingir Mach 2.6, mas lutou para atingir Mach 2. Amigos do 1111, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você, especialmente, que sempre está conosco, tenha gostado. Se você é novo no canal e gostou do assunto, por favor, deixe seu like, o dedinho para cima, também ative o sininho e inscreva-se no canal que sempre trazemos toda semana um assunto diferente para você que é curioso como nós. Voltamos a semana que vem. Um abraço e até mais!